Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 14 de junho, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos 43 ao 48, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor é bondoso para com todos. Sim, Ele ama a todos, Ele é perfeito no amor, Ele faz chover sobre justos e injustos. Deus trata a todos da mesma forma, com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Ah, mas fulano é uma pessoa justa e cicrano é uma pessoa injusta. Deus ama sem distinção. Deus ama a pessoa e não o pecado dela. É importante a gente entender isso. Por isso Deus ele é bondoso para com todos. Deus ama a todos sem distinção de pessoas. Nós fomos criados por amor e para o amor. Nós fomos feitos para amar. Encontramos muita dificuldade para isso. Porque o pecado, ele até mesmo nisso nos prejudica. O pecado nos atrapalha na vivência do amor. Porque o pecado não me faz amar. O pecado, ele me faz odiar. Ele me faz alimentar a ira, a cólera, o rancor, o ressentimento, o desejo de vingança, aquilo que é mal. O pecado é mal. O pecado é mal. Mas eu fui feito para amar. Você foi feito para amar. E amar a quem? E amar a quem? Só os meus irmãos? Só aqueles que me fazem o bem? Que fazem algo por mim? Não. A todos. É o que Jesus está dizendo no Evangelho. Ouvistes o que foi dito. O que foi dito lá no Antigo Testamento? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Você tem feito isso? Você tem rezado pelas pessoas que te fizeram mal? É difícil, não é? Porque quando você lembra da pessoa, você sente raiva. Então, como rezar por essa pessoa sentindo raiva dela? Então, nós temos que rezar. E temos que entender que quando a gente reza por alguém, essa já é uma atitude de quem ama. Se você quer, você diz assim: mas eu queria, padre, eu queria amar, mas eu não consigo. Comece rezando por ela. Porque rezar por alguém é uma atitude de quem ama. Comece por aí. Não precisa você se encontrar com a pessoa agora. Não. Você precisa começar rezando por ela. E aí Deus vai agir no teu coração até essa ferida ficar sarada. E aí sim você vai começar a amar essa pessoa. Mas primeiramente, decida-se a viver o amor e a crescer no amor. É outra coisa que a gente precisa compreender. Eu preciso progredir no amor. Se eu já amo as pessoas, eu tenho que crescer nesse amor. Crescer cada vez mais. Por isso que o Evangelho de hoje termina dizendo: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 11 de junho, dia em que a igreja celebra a memória de São Barnabé. O evangelho que vamos meditar hoje
se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos 7 ao 13, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós ouvimos, Jesus, ele envia os seus apóstolos para a missão. E é claro, Jesus, ele faz toda uma instrução, transmite a eles uma instrução, né? Toda uma orientação, os cuidados que eles precisam ter, o que eles têm que fazer, né? O desprendimento que tem que viver, viver na sua missão, o desapego, o despojamento, né? Isso é muito interessante. Mas, claro, o centro aqui, o eixo de tudo aqui é justamente o anúncio do reino de Deus. E, portanto, o anúncio do Evangelho. E os apóstolos são aqueles que vão se colocar disponíveis para a missão. Disponíveis para a missão. Disponíveis para o anúncio do Evangelho, o anúncio do reino. Isso daqui, meu povo, é algo que nos faz pensar. Principalmente nos dias de hoje, no mundo de hoje, na sociedade de hoje. Por exemplo, se pergunte, hoje eu, olhando para mim mesmo, eu percebo que eu sou uma pessoa, um cristão disponível para o anúncio do reino de Deus? Pense nisso. Você já se fez essa pergunta? Eu posso dizer que eu sou um cristão disponível para o anúncio do reino de Deus? É claro que o anúncio do reino de Deus começa com testemunho. Começa quando eu vivo o Evangelho, quando eu sigo Jesus Cristo. Então isso se transforma em testemunho. Aí está o anúncio do Evangelho, claro. Claro. Ah, padre, então quer dizer que eu posso fazer isso na minha casa? Não somente. Aonde você estiver, você é testemunha. Agora, isso não é para você pensar que agora eu já estou vivendo o Evangelho, então já posso armar minha rede e ficar em casa mesmo. As pessoas, se quiserem, olhem para a minha vida, eu estou vivendo o Evangelho. Então, se as pessoas quiserem ler o Evangelho, olha para mim. Não, também não é assim. Por quê? Porque os apóstolos tiveram que sair ao encontro. E é essa disponibilidade que a gente precisa perceber se nós temos. O anúncio do Evangelho também tem a ver com o sair de si mesmo. O anúncio do Evangelho tem a ver com o serviço, o apostolado que eu realizo na igreja e no mundo. Qual é o meu apostolado? Qual é a minha missão?
para que o evangelho seja anunciado a todas as pessoas, para que o reino de Deus se expanda. O que eu tenho feito? Nada, nada. Por isso que na igreja, meu povo, existem tantas pastorais, tantos grupos, tantos movimentos, tantos serviços. Para que serve tudo isso? Para encher a igreja? Não necessariamente. Claro, se a igreja estiver cheia, ótimo. Mas se não, para que serve? Se não para testemunhar, para anunciar o reino de Deus, o evangelho. Por isso, repito, o anúncio do evangelho também tem a ver de sairmos ao encontro dos outros. Jesus ele envia os apóstolos. Ele envia os apóstolos, né? Então Jesus manda ir ao encontro dos doentes, né? É isso que ele diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificar os leprosos. Ou seja, quando nós vamos ao encontro das pessoas, nós estamos sendo instrumentos de Deus para que o reino de Deus aconteça e se manifeste. A cura dos doentes, a ressurreição dos mortos, a cura dos leprosos, a expulsão dos demônios, tudo isso são sinais da manifestação do reino de Deus. Muita gente, até mesmo abrindo um parêntese aqui, muita gente fala criticando em relação às curas que acontecem. Meu povo, as curas, os milagres, são manifestações da presença do reino de Deus no mundo. O reino de Deus está presente no mundo. E nós somos responsáveis pelo reino de Deus, pelo acontecimento do reino de Deus. Então, qual é a sua missão? Qual é o seu apostolado? E o que você tem feito para a propagação do evangelho e o crescimento do reino de Deus? Pense nisso. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.